E achei agora interessante retomar a leitura de ontem, que começamos lá no teatro, não? Na dança. Onde fomos interrompidos. Foi interessante. Nossa ação, nossa atmosfera foi tão forte que as pessoas chegavam assim e diziam: estamos no lugar certo. Sentiram assim que estava invadindo uma coisa muito real, não? Que se formou lá entre nós. Foi bom. Então, é de Renascimento, uma obra, aliás, é uma obra mais famosa de Sri Aurobindo, não? É das últimas. E onde ele como que está com pleno poder, assim, de poder muito viril, eu diria, de pensamento, de expressão, de formulação. Uma coisa muito forte, muito profunda, muito grande. Então, é de um dos capítulos que se chama Karma, Vontade e Consequência. Vontade, karma e consequência são os três passos da energia que movimenta o universo. Vontade, karma e consequência são os três passos da energia que movimenta o universo. Mas karma e consequência são somente o resultado da vontade ou mesmo suas formas. A vontade lhes dá seu valor e sem ela, karma e consequência não seria nada, nada pelo menos para o homem, a alma pensante e crescente, e nada, podemos ousar dizer, para o espírito, de que ele é uma chama e poder tanto quanto uma criatura. Vamos até aqui. Muito interessante, né? Ele coloca como título, só percebi isso agora, Karma, Vontade e Consequência. E começa o texto, Vontade, Karma e Consequência. Então aqui, bom, ele faz uma pesquisa, eu sei que foi isso. Estou seguro para mim, vou botar aqui na cadeira mesmo. É, isso mesmo. É. 2 capítulos antes ele fala só de karma, depois karma e liberdade, karma, vontade e consequência. Então é interessante, segue, vamos dizer, na sequência dos títulos, há uma lógica, uma evolução em si certa. Mas quanto ao texto, ele não fica escravo a seu título. Nós colocamos agora o valor que é o máximo na frente, é vontade, não é karma. Mas o que interessa a todo mundo é karma. Então, coloca karma. Acho interessante perceber essas coisas, não? Aí se vê. Depois ele inverte renascimento e karma. Próximo capítulo. Karma e justiça. O próximo. As linhas de karma. E depois as linhas mais altas do karma. Então, vontade, karma e consequência são os três passos da energia que movimenta o universo. Eu tentei ontem formular, e temo um pouco que não consiga formular outra vez, mas vou tentar. Vontade, nós tentamos formular isso ontem lá, inclusive. Que a vontade seria uma energia, uma força, mas que não seria uma força cega. Acho que nós chegamos a isso mais ou menos. Uma força mecânica, uma força que se efetua, ou uma força que se efetua como consequência de algo. Mas é uma força atuante, uma força impulsionadora, uma força diretriz, uma força determinadora.
que, como característica principal, tem uma consciência. Não só obedece a uma consciência, mas eu diria quase é o corpo de uma consciência. A própria consciência, nós formulamos aqui já, é poder de percepção, consciência. Mas consciência também é energia. Quer dizer, esta energia, então, quando toma um corpo definido e almeja algo, coloca um objetivo e trabalha para que isso se cumpra, vai em direção a esse objetivo, a vontade é formada. Esta vontade, então, leva. E ela resulta numa ação, e cada ação é uma semente. É uma coisa potente que necessariamente gera consequências, que podem ser de diferentes maneiras ou diferentes formas. Isso seria então o karma, que nos preparamos a cada momento com o que fazemos ou deixamos de fazer o nosso próximo futuro, ou um futuro mais, inclusive mais longínquo, a cada momento. E então a própria consequência do karma seria o terceiro, ver em que resultou a ação, a que levou, que eu fiz ou não fiz. Então, seriam dizer os três passos da energia que movimenta o universo. Então é interessante saber também que então vontade, karma, consequência não são apenas referentes ao homem. Então também o universo teria um karma. E nós, naturalmente, como elementos do universo, partilhamos o karma do universo. Isso é a nossa condição. Assim como ele se evolui, se um dia, vamos dizer, o Sol tem duas teorias, não? O Sol vai se aumentando e vai ficar um gigante tão forte e tão grande que a Terra vai ser queimada e vai desaparecer a vida sobre a Terra. E a teoria que o Sol vai esfriando aos poucos, de modo que um dia não mais fornecerá o calor suficiente à Terra para que a vida possa existir. Então as duas teorias preveem o término da vida sobre a Terra, não sei daqui a quantos trilhões de anos, não sei. Então isso é um karma. Quer dizer, o Sol começou a sua órbita, o seu movimento, a sua existência, nesta condição de se formar de gases e líquidos, não sei, nessas temperaturas imensas, que tem seu processo. Esse processo vai ocorrer, está ocorrendo, e terá suas consequências. Então é um karma do universo, karma do sistema solar. Porque se ele se apaga ou ele muda, o próprio universo não mudou ainda, totalmente. E como é o karma do universo, isso nem sabemos. Nós somos atingidos por tudo diretamente. Devemos a nossa existência só a este karma do sistema solar, a karma do Sol. Se ele não tivesse formado segundo uma vontade desconhecida por nós, nós nem existiríamos. Não haveria nem Terra, que já é uma consequência do próprio Sol, e menos ainda a vida sobre a Terra. Então é interessante isso. Então se vê como tudo é efêmero. Surge e um dia desaparece. Então acho que ficou bem claro agora que realmente as três coisas são os três passos da energia, com maiúscula, que movimenta o universo. Então ele diz agora, mas karma, quer dizer, esta ação em que a vontade resulta, que é a expressão da vontade, um recurso da vontade. Mas karma e consequência são somente o resultado da vontade, ou mesmo suas formas. A vontade lhes dá seu valor.
Como exemplo, alguém faz alguma coisa e eu digo, mas por que você faz isso? Não tem sentido nenhum. Isso, o que você quer chegar com isso? O que significa isso? Então a pessoa diz, olha, eu quero isso assim, eu quero chegar a isso e isso me é necessário e resolvi isso comigo, eu vou aí. Para mim, o que ele faz assim não tem nenhum sentido, nenhum mesmo. Acho até que está perdendo tempo. Mas ele quer isso assim, resolver consigo assim. Então, para ele tem valor. A vontade de dar esse valor para ele. A sua vontade. Agora, objetivamente, nenhuma ação tem valor. Ou todas têm valor. Então, por isso diz, é a vontade que dá à ação, ao karma, seu valor, e sem elas, karma e consequência, não seriam nada. Nada ao menos, muito lindo isso, nada ao menos para o homem, a alma pensante e crescente, e nada, podemos ousar dizer, para o espírito de que o homem é uma chama e um poder, tanto quanto uma criatura. Então ele diz, se nós não existíssemos, e se nós não fôssemos a alma pensante, a alma em crescimento, então, no fim, se o sol faz isto ou aquilo, ou se acontece isso ou aquilo, ou se é assim, não tem muita importância, parece, porque ninguém avalia. Ninguém é a consciência que percebe e que avalia isto. Mas no momento que nós existimos, que somos esta alma pensante, quer dizer, o pensamento receberia seus critérios, ou seu reconhecimento, sua compreensão mais profunda, não mais cerebralmente. Cerebralmente, vamos dizer, é a ação, o processo de pensar. Mas o que dentro de nós existe em termos de saber o que é verdadeiro, o que é puro, o que é necessário, o que é real, o que é profundo, assim. Isto dá o valor ao pensamento, unicamente. Quer dizer, nós somos uma alma. Isto é algo que está intrínseco em cada um de nós. Sem isto, seria um aparato que funciona. Um computador, justamente. Isto os computadores não têm, eles não têm alma. E por isso não precisamos nos assustar muito com eles, porque só podem até um certo ponto. E a partir desta colocação, dizer que nós somos uma alma que pensa e que está em crescimento, podemos até assim, ter a ousadia, a audácia de supor o que isto tudo significa para o espírito. Porque dele somos um poder e uma chama. Somos a substância dele. Então, acha ele que também para o espírito a ação e tudo isto não significaria nada sem a própria vontade, sem isso ser uma expressão da vontade do espírito. Quando olhamos o mecanismo externo, exterior do universo, a coisa que primeiro vemos ou imaginamos que estejamos vendo é energia e seus trabalhos, ação e consequência. Quer dizer, as manifestações são manifestações de energia. São manifestações que são sempre ações. O gravador aqui funcionando e isso deve à energia. O processo que fez com que ele fosse montado, energia de mãos de máquinas. O processo de planejá-lo, de
construí-lo, de concebê-lo, energia mental. Esse é importante. Então, tudo. Depois, quando reproduz energia outra vez. Então, tudo é ação, energia a cada momento. É interessante, eu tenho que dizer, é óbvio, mas o pássaro cantando é energia. E sentir também, ao mesmo tempo, o silêncio que está se formando. É justamente para sentir, vamos dizer, no momento que sentimos o silêncio, é porque sentimos a energia latente nele. É uma potência, não é um vazio, não é um zero. Então, movimento ou não movimento, barulho ou silêncio, tudo é uma manifestação de energia. Energia em seus trabalhos, quer dizer, ação e consequência. Mas por si e sem a luz de uma vontade que o habita, esse trabalho, esse trabalhar, seria apenas um mecanismo enorme, sem alma. Uma coisa barulhenta e uma coisa totalmente automática. É a presença do Espírito e sua vontade que dá um significado à ação. Eu vejo uma coisa muito assim, inesperada e sutil de um lado, mas assim, muito profunda e muito importante para nós. Então, é a presença do Espírito e sua vontade que dá um significado à ação. E é o valor do resultado para a alma que dá sua profunda importância a toda consequência, grande ou pequena. Então, invertendo a frase é bom, assim fica mais... Puxamos o fim para a frente, dizemos: aquilo que dá sua profunda importância a toda consequência, grande ou pequena, é consequência de ação, em que resulta a ação. Então, o que dá sua profunda importância a esta consequência é, de um lado, a presença... Não, isso já foi. Desculpem. O que então dá a profunda importância à consequência grande ou pequena é o valor do resultado da ação para a alma. Quer dizer, a alma, ela é necessitada e ela vem, se corporifica para ter experiências, para passar, nós falamos isso no primeiro dia, passar por experiências. Porque ela deve amadurecer, ela deve crescer, ela deve se tornar a plena luz, o pleno conhecimento, a plena força, o pleno poder divino que ela, em essência, é. E para tal, ela precisa passar por experiências. Essas experiências, segundo a mãe Sri Aurobindo, somente a Terra possibilita. Então, estamos aqui para vivermos intensamente e com quanto mais percepção, consciência, busca vivemos, tanto mais resultado tem isto para a nossa alma, tanto mais ela recebe alimento, recebe aquilo que a faz acordar e tornar-se a grandeza que ela é. Então aí, de repente, então, o valor do resultado da ação, quer dizer, cada ação tem um resultado. Este valor não é medível em termos exteriores.
se isso dá um bom dinheiro, se isso é útil, se isso é bonito, se isso é interessante, ou se isso é inteligente, ou o que for. Então, sim, tudo pode ser avaliado, tem muitos níveis. Mas nenhum deles é o real. Quer dizer, o único real que, como que descarta todos os outros, é o que significa esta ação, a sua consequência e resultado, para a alma. Quer dizer, o que se passa nela, o que ela recebe com isto, como isto entra como elemento em seu processo de crescimento, de pensamento, de percepção, de consciência. E aí então, como ele diz, a consequência pode ser grande ou pequena, não importa. Ela pode ser mínima. Se este mínimo é importante para a alma poder concluir um processo, poder chegar a dar aquela gota que faz transbordar a coisa, que completa algo. Então, nós não podemos nunca avaliar uma coisa em termos exteriores. Nunca. E também aí então se vê a maior maluquice, a maior tolice, a maior a coisa mais incoerente logicamente pode ter e tem para alguma alma um significado. Então, de antemão, é dito com isto que nós nunca podemos ousar interferir na vida de alguém, enquanto a nossa, como que ignorar certas coisas, afastar de nós, de nossa consciência. Com isso só mostramos que estamos ainda dormindo, dormentes. E quanto aos outros que somos violentos, que somos desrespeitosos a Deus nas pessoas. Mesmo em relação às crianças, né? As mais impacientes, etc. Porque nós podemos perceber que talvez tal ação, tal coisa, não é, se nós temos uma sensibilidade mais profunda, não é construtivo para esta alma. Mas é algo que vai desviá-la, que vai enganá-la, que vai levá-la para um campo onde ela vai perder tempo, onde ela vai ficar ainda mais dormente. Isso podemos ver. Mas nem por isso podemos interromper o processo. Podemos então influenciar, podemos usar recursos de como levar esta alma à percepção de algo mais, para ela mais construtivo, mais importante, mais verdadeiro. Mas é uma coisa delicadíssima. Lembram-se, não? No fim do... Tem aqui os poderes reais, tem na mesa. Rosa, você pega também os poderes reais? É a última frase, as últimas duas frases de Os Poderes da Mente, de Sri Aurobindo. Vamos, no fim vamos ficar com a última frase, mas eu tenho que começar um pouco antes. Ele fala aqui da questão do gênio nos alunos. Que não alunos que são gênios, mas do elemento de gênio em cada pessoa. Todo mundo tem isto. Gênio significaria o córtex, quer dizer, a parte nova do cérebro acordando e
mostrando ou apontando futuras possibilidades da humanidade, do homem, e querendo chegar a isto. Então ele diz, esta é uma questão com que os educadores ainda não se defrontaram realmente. O que deve ser feito com esse poderoso e chocante elemento, o elemento de gênio no aluno. O mero instrutor, e também podemos dizer, o pai convencional, a mãe convencional desse jeito, faz o seu melhor para desencorajar e sufocar a faculdade de gênio. Incomoda um pouquinho, né? O gênio na hora do almoço, etc. Fica assim. O professor e os pais mais liberais, infelizmente existem poucos, lhe dão as boas-vindas, porque faculdades tão importantes à humanidade não podem ser deixadas fora de nossa consideração. Ele diz antes, é claro que a humanidade não poderia ter avançado até seu presente estágio se não fosse com a ajuda destas faculdades, que sempre são um e outro, uns poucos, que não eles, mas que são arremessados na frente, que tem que ir, tem que se lançar. E é graças a estes que a humanidade avança, depois a massa vai assim aos poucos, chegando e com uma coisa bem já aguada e diminuída em sua intensidade e verdade, ocupando o espaço que o outro conquistou para a humanidade. Nós sempre são indivíduos que, eu digo mais ou menos, que se arrojam, porque não são eles, mas que são arremessados. É um poder dentro deles que é isto. Então, faculdades tão importantes à humanidade não podem ser deixadas fora de nossa consideração. É tolo ignorá-las. Seu imperfeito desenvolvimento deve ser aperfeiçoado à mistura de erro, capricho e tendenciosa excentricidade deve ser cuidadosamente removida. E agora vem... Aí está o ponto. Mas o professor, o pai, não pode fazê-lo. Ele arrancaria um bom grão junto com as ervas daninhas se ele interferisse. O bom grão é justamente esse elemento de gênio. As ervas daninhas, as ignorantes formas excêntricas, caprichosas, esquisitas, bizarras, que este elemento pode tomar quando não tem orientação, quando não tem uma consciência que mostra a ele, quando não tem percepção de sua caminhada ainda. Aqui, como em todas as operações educacionais, professor e pais podem somente colocar a alma em crescimento no caminho de sua própria perfeição. Ninguém pode fazer uma cirurgia plástica aqui dentro da alma de alguém. Isso é impossível totalmente. É fatal mesmo. Então, este último cuidado, este ultíssimo respeito, se a humanidade soubesse um pouco mais disto, a gente já estaria em outro ponto. Mas vale mais ainda para a educação, como diz aqui na frente. A criança, na antiga ideia patriarcal, era propriedade viva do pai. Era sua criação, sua produção. Então o pai é autor da criança. E o criador tem todo o direito sobre sua criação, o produtor sobre sua manufatura. Então pode fazer com ela o que quiser. E as pessoas fazem. Então, esse seria exatamente o ponto aqui. Eu sou profundamente
identificado com o outro. Posso avaliar, sim. Mas viver, não posso. Como isso entra no processo dele e como isso vai influenciando, eu posso prever, eu posso sentir, eu posso acompanhar, eu posso estar junto nisso. Mas eu não posso entrar no outro e ser ele. Isso é impossível. Então, aí como eu disse, então cuidadosamente eu posso trabalhar para remover visões errôneas, desejos, apetites, que são grilhões da alma ainda, que são enganos, que são... Mas cuidadosamente, não posso arrancar. E ao mesmo tempo, quando vamos ao relacionamento humano, isso também mostra aquela confusão em que vivemos. Porque cada um necessariamente age sob o comando claro ou velado, para todos nós praticamente velado, de sua alma. De sua alma no processo de seu autodescobrimento, não da alma já consciente. Quem é que tem isso? Mas da alma ainda envolvida e desejosa de mil coisas. E esta energia então se lança sobre os objetos, sobre a vida, porque para isso vivemos. Estamos vivendo para isso. Temos que ter experiências. Então ele se lança sobre, como digo, as coisas, sobre objetos. E entre os objetos, os mais queridos são pessoas. Então aí vem os 1000 relacionamentos que não são relacionamentos, mas que são apenas posses. Atos de tomar posse. Atos de... que não são mutualidades reais. Por isso teria que ter uma grande abertura, uma grande flexibilidade, uma grande sensibilidade mútua realmente. E alguma coisa mais profunda que une. Mas na maioria das vezes são realmente alguém avança sobre e o outro, vamos dizer, ou sofre isto ou se defende contra isto. Ou primeiro enganosamente concorda. Então é aquele bolo gostoso. Até que depois de pouco tempo, pode ser dias ou semanas ou meses ou anos, se vai descobrindo que esta outra alma não é aquilo que, ou tem uma caminhada que não está junto à minha, à da minha. Então, em tudo isso, assim, quanto mais consciência, quanto mais cuidado, quanto mais respeito a qualquer reação de outra pessoa que mostra que talvez eu não esteja apenas me impondo, eu não esteja realmente dialogando, me parece é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender no relacionamento mútuo. E depois sempre esta colocação que demos ontem sobre o indivíduo, não? Foi assim, um texto lindo, forte. Eu me lembro também, a mãe disse isto certa vez, assim, com muita força, que cada um deveria ser capaz de viver a partir de si só, em si só, por si só, a qualquer momento. Deveria ser possível tirar tudo, todo o ambiente, toda a estrutura, todos os apoios. E a pessoa não cai, existe, e a partir dela, da alma dela, recria novamente o que para ela é necessário. Então isso é uma consciência muito sadia, muito saudável, que talvez pode evitar muito envolvimento, muita confusão mesmo.
Então, qualquer consequência, pequena ou grande, tem um valor para a alma que se engajou nisto. Não tem dúvida. Ora, não importaria nada para ninguém ou para coisa alguma, nem mesmo para o próprio cosmos, embora este movimento universal terminaria amanhã ou nunca teria sido criado, se estes sóis e sistemas não fossem o campo de uma consciência que aqui desdobra poderosamente suas forças, evolui seus trabalhos, frui suas criações, planeja e exulta em seus imensos objetivos e sequências. Que, com outras palavras, a única razão de existir é que tudo isto é o campo de uma consciência, que aqui faz seu imenso jogo. Então logo vem a frase que estabelece, diz: espírito e consciência e poder do espírito e Ananda são o significado da existência. Espírito e consciência e o poder do espírito e Ananda são o significado da existência. Espírito quer dizer nada de homem, nada de natureza, nada de universo, mas uma existência, um ser, uma realidade que nós até então só então, por trás de tudo e em tudo, um plano misterioso, um plano que está fora de nossa percepção e fora de nossa possibilidade de formulação. Aqui se deve tudo, a cada momento. E a segunda palavra, consciência. O significado da existência é consciência. Então isso é maravilhoso. Quer dizer, tudo que não é consciência real, plena, total, profunda, detalhada, minuciosa, enorme, o que for preciso, não é o que deve ser. Não é o que deve ser. Isso pode ser assim, dizer redondamente, diante de qualquer coisa. Diante de qualquer coisa. Aquilo que não é expressão de uma consciência máxima não chegou ainda a ser aquilo que deve ser. Aí vemos a imensíssima caminhada que para cada um de nós está em frente. E depois, poder do Espírito é o significado da existência. Parece então que somos apenas os joguetes, os bonecos. E tem o termo justamente de lila, não? O termo de sânscrito, quer dizer, a criação como um jogo artístico, um jogo divertido do Criador. Mas eu penso que Sri Aurobindo avançou e quer dizer aqui uma outra coisa. Porque, justamente, ele, antes disso, inclusive, olha, temos a ligação. Ele, no começo, quando fala do homem, diz: o homem é uma alma pensante, crescente, e uma chama e um poder do Espírito. Tanto quanto uma criatura dele. Então, cada um de nós é um poder do Espírito. Então, o significado da existência é poder do Espírito. Isso quer dizer que nos é possível nós nos identificarmos com o poder do Espírito e sermos poderes de seu poder.
Que sermos agentes, sermos executantes, realizadores do poder do Espírito. Isso nos é dado. E ainda Ananda é o significado da existência. Quer dizer, alegria, serenidade, beatitude. Afaste esse significado espiritual, este mundo de energia se torna uma fortuidade, existe a palavra? Fortuidade, fortuity. Você entende, não é? É uma fortuidade. Sim, eu sei. Mas aqui é substantivo. Uma fortuidade mecânica ou uma maia cega e rígida. Bom, eu vou retomar isso hoje na leitura, porque vem um parágrafo agora que temos que ler, porque é muito gratificante. Isso por aqui. Pode ser, tá. Acho que, nem referindo a isso aqui especialmente, mas o que esses dias todos, nas poucas leituras que a gente fez, ficou assim muito premente, muito claro, como é difícil viver e agir, como a vida é muito complexa, muito mais do que a gente aprendeu e supõe que seja muito diferente de tudo que a gente está fazendo, que nós aprendemos que seria a ação divina. Muito diferente, muito complexo. E se pensa na leitura da mãe ontem, não? Sobre a questão de nós descermos para o nível mais baixo, mais problemático, mais dificultoso, e assumirmos isto. E foi assim interessante, pensei nisso. Uma pessoa depois do recital me abraçou e disse: sim, foi você. Okay. Mas sabe, eu gosto mais quando você está em pé, quando você está ereto. Quando vejo você no chão, não gosto muito. Típico, não? Se eu não fosse prevenido assim com a leitura de ontem, especialmente que ficou na minha cabeça, ainda não compreendi totalmente a coisa, já seria um comando para mim, não? Já seria um comando, assim, a próxima recital, assim, tentaria ficar assim o mais possível, então, em pé, ereto e não descer, porque é uma sugestão forte. Sugestão forte. Estar ereto corresponde ao próprio sentido da existência humana, e somos o primeiro animal ereto. Os dois pés significa ascender e aspirar. Pureza, luz, céu, paz. Aí está toda coisa, né? Então qualquer julgamento é fatal. Né? É fatal. Pode ter consequências. Então, a próxima história eu não vou também agora morar embaixo, é óbvio. Só se no momento eu resolver isso. Então, vou me entregar, agora se eu rolo no chão ou se eu fico lá em cima, ou no colo de alguém, afinal, que pode acontecer também. Então, eu só dou como exemplo, por exemplo,
como todos nós somos viciados nas avaliações das coisas. Né? E aparentemente é certo, é lógico, é verdadeiro. Mas é só uma aparência.